Iremos então, meus irmãos, à leitura das Sagradas Escrituras, sobretudo o livro de Daniel, capítulo número 2, dos versículos de número 1 a 45, que trata de assuntos concernentes ao futuro e também relacionada à área escatológica, que narra o sonho de Nabucodonosor. Vamos então à leitura da palavra de Deus, os versículos 1 a 45 do capítulo 2, livro de Daniel. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem em montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem meu sonho e sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem meu sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por mais maior e poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Aeroque, o comandante da guarda do rei, já se preparara para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Aeroque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles disse que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Aeroque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Aeroque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os ilados de Judá,
que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram na tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que ele será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. O sonho do rei Nabucodonosor, narrado na Bíblia, o qual acabamos de ler na sua inteireza, conforme registra o livro de Daniel, capítulo 2, dos versículos 1 a 45, trazem elementos proféticos de muita profundidade, ao qual nós estaremos nos aprofundando ainda mais no transcorrer desse estudo.
O que representa a visão dessa estátua? O que será que é a cabeça de ouro? O que representa o peito e os braços de prata? E o ventre, as coxas de cobre? E as pernas de ferro? E além disso, a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. O que isso representa? Nós vamos agora, meus irmãos, observar o que o professor Severino Pedro, no seu livro monumental Armagedon, a Batalha Final, publicado pela CPAD, registra, ao qual nós citamos aqui o conteúdo da página 42 até a página 47. O que significa a sucessão desses reinos? Vamos lá. Historicamente, os babilônios estabeleceram-se ao norte da região dos Sumérios e fundaram ali Babilônia, sua capital. Segundo a tradição suméria, Kish foi a primeira cidade da primeira civilização mesopotâmica. Depois surgiram Ur, terra natal do patriarca Abraão, Uruk, Lagash, Irud e Nippur. Eram cidades-estados com autonomia religiosa, política e econômica. Cada cidade era governada por um sacerdote, ajudado por um conselho de anciãos, forma que evoluiu para uma espécie de autocracia, isto é, um governo pessoal, despótico. O chefe político, representante do deus principal, chamava-se Patese. Com o tempo, o Patese instituiu o direito à hereditariedade, fundando as dinastias por volta de 2850 a.C. A mais famosa foi a de Lagash, que anexou Ur. O rei semita Sargão unificou as cidades sumérias por volta de 2330 a.C., criando o primeiro império mesopotâmico. Sua cidade mais famosa foi Akkad, que deu origem ao termo Acádios. O enfraquecimento sumério criou condições para a ascensão dos semitas, concentrados em torno da Babilônia. Por volta de 1750 a.C., Hammurabi, um rei babilônico, conquista a Suméria e a Síria, transformou a língua acádia em língua oficial, e Marduk, deus babilônio, em primeiro deus supremo da Mesopotâmia. Mas o que nos interessa, meus irmãos, é o que trata o assunto sobre o segundo império babilônico. Registra o professor Severino Pedro. O império babilônio, nos dias de Nabucodonosor, filho do monarca Nabopolassar e seus seguidores, é chamado pelos historiadores de segundo império babilônico. Nabopolassar fundou a nova dinastia, que teve como principal soberano seu filho Nabucodonosor, de 605 a 562 a.C. Tentaram reviver a cultura da época de Hammurabi. Os babilônios, sob orientação de Nabucodonosor, tornaram-se poderosos e suas conquistas a outros povos foram, por demais, surpreendentes. Essas conquistas tinham em parte o propósito de Deus. Daniel assim escreveu falando dessas conquistas, quando interpretava o sonho do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão, conforme registrado em Daniel capítulo 2, versículos 37 a 38. Segue a narrativa. Este aparecimento, em primeiro lugar, na série dos impérios mundiais. Os outros são o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico e o Império Romano. O Egito poderia trazer
também fazer parte desta série. No entanto, seu domínio e alcance jamais atingiu o poder e a glória dos impérios mencionados. E também o Egito não fora reconhecido por Deus como parte desse contexto. Todos eles, com exceção do Egito, inclusive o reino de Deus, aparecem representados por uma estátua terrível que Nabucodonosor viu em sonho. Essa estátua era composta de 5 materiais, a saber, ouro, prata, cobre, ferro e barro. Cada material representava o Império Mundial, sendo o último o Império Romano, representado por 2, ferro e barro. Devemos analisar esses impérios do ponto de vista profético e também histórico, pois os acontecimentos históricos que envolveram estes impérios de alcance mundial tornaram-se apenas cumprimento das predições proféticas a este respeito. Observemos, pois, primeiro o relato do sonho do rei e depois as descrições e significações dos mesmos na interpretação feita por Daniel. Primeiro, o sonho do rei com uma estátua terrível, conforme nós já lemos, Daniel capítulo 2, versículo 1 a 5. Segundo, a lembrança e a descrição do sonho por Daniel, conforme registrado em Daniel capítulo 2, versículos 31 a 36. E a interpretação do sonho do rei, também registrado no livro de Daniel capítulo 2, agora dos versículos 36 ao 45. Há aqui um tópico em que o professor Severino Pedro narra e destaca. Primeiro, o sonho do rei. E no segundo ano do rei de Nabucodonosor e de seu reinado, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-se ele o sonho, e também o sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em síriaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que tem me escapado? Agora nós vamos, meus irmãos, estamos avançando aqui para a leitura da narrativa do professor Severino Pedro, as páginas 45 e 47 da sua obra Armagedon, a batalha final. Narra Severino Pedro: as pernas de ferro e também a pedra, a cabeça de ouro, o peito, o ventre e as coxas seguem na seguinte ordem. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor, seus sucessores e, por extensão, o Império Babilônico. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de cobre representavam o Império Greco-Macedônio. As pernas de ferro, os seus pés e os dedos em parte de ferro e em parte de barro representavam o Império Romano, especialmente a parte dos pés. Os dedos dos pés, que eram em parte de ferro e em parte de barro, prefiguravam um sistema monárquico e democrático, exercido pelos 10 reis escatológicos, que se levantarão no tempo do fim, ao lado do anticristo. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, representa tanto o Cristo como o seu reino, na sua segunda vinda à terra, com poder e grande glória. A estátua será ferida nos pés, o Império Romano restaurado será ferido nos pés, e a sua destruição dará lugar ao reino do Messias, o qual se tornará como um grande monte e encherá toda a terra, conforme narrado no livro de Daniel, capítulo 2,
dos versículos 34, 35 e também 40. Então, meus irmãos, nós observamos até agora que o sonho do rei Nabucodonosor tem um significado profético, em que o próprio Deus dá interpretação ao seu servo Daniel, o profeta Daniel. E nós vimos na sequência do sonho que os metais representam reinos de maneiras sucessivas. Nós observamos então que a cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seus sucessores, por extensão, o Império Babilônico. Também verificamos que o peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de cobre representavam o Império Greco-Macedônio. As pernas de ferro, seus pés e os dedos em parte de ferro, em parte de barro, representavam o Império Romano, especialmente a parte dos pés, os dedos dos pés, que eram em parte de ferro e em parte de barro. Agora observemos, prefiguravam um sistema monárquico e democrático, exercido pelos 10 reis escatológicos, que se levantarão no tempo do fim ao lado do anticristo, e que a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos estaria representando então Cristo e seu reino. E isso teria aí o seu ápice já na segunda vinda, no retorno de Cristo, quando instaurará o reino milenar. Mas enfim, meus irmãos, então nós vimos uma sucessão de reinos, e nós reparamos que essa profecia, ela foi feita antes dessa sucessão ocorrer. Alguns críticos do livro de Daniel falam até que isso é impossível e que provavelmente o livro de Daniel pudesse ser escrito posteriormente ao acontecimento desses fatos. Mas não é isso que a própria história registra, né? Os manuscritos ali do mar, da caverna de Qumran, né, nos mostram que essa profecia, o livro de Daniel, ele foi escrito no tempo que realmente nós cremos, ou seja, antes desses fatos acontecerem, e tem se cumprido à risca. Mas nós observamos então que o primeiro reino era o reino de Nabucodonosor, e nós observamos também que o reino de Nabucodonosor já terminou, já passou. Então as profecias têm esta ordem, e nós observaremos ainda neste momento o que narra ainda o professor Severino Pedro, na página 45 do seu livro Armagedon, também avançando para 46, que mostra sobre o declínio, o fim, né, do Império Babilônico. Narra o professor: depois da destruição de Jerusalém, em 586 a.C., após submetê-la a um cerco, levando consigo um grande número de cativos para a Babilônia, segue-se um período de prosperidade, quando foram construídos grandes edifícios com tijolos coloridos. E viu Merodach foi sucessor de seu pai Nabucodonosor. Seu reinado foi de pouca duração. Foi sucedido no trono pelo usurpador Nergal-Sarecer, que foi substituído por seu filho, cujo reinado só durou alguns meses. Este, por sua vez, foi derrubado por Nabonido, que, segundo alguns historiadores, passou a repartir seu trono com seu filho Belzazar, filho neto do monarca Nabucodonosor. Inicia-se então o declínio total do Império Babilônio no tempo do rei Belzazar, conforme registrado em Daniel capítulo 5, versículo 11, 18, 22 e 30. A tomada da cidade, de acordo com as escrituras e os anais da história, deu-se numa noite. Dentro daquela noite, ouviu-se um grande grito: caída é Babilônia, caída é, conforme Isaías capítulo 21, versículo 9, e também Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Enquanto Belsazar e seus grandes banqueteavam-se, o inimigo estava às portas da cidade, preparando-se para o assalto que levaria aquele vasto império e aquela grande cidade à destruição.
Na maioria das vezes, quando esses monarcas do passado tomavam um reino ou subjugavam uma nação, uma tributação, era esboçado por parte de alguns até mesmo um sentimento de humildade e reconhecimento de que fora Deus, o Todo-Poderoso, quem lhes havia concedido tamanha conquista. Napoleão Bonaparte, imperador francês, em todas suas batalhas em que fora vitorioso, atribuía sempre a Deus o grande triunfo de suas conquistas. Depois foi assaltado pelo orgulho do seu coração e chegou a dizer: Deus somente dá a vitória ao exército maior. Mas sabemos que isso não é verdade, pois tanto a Bíblia como a história têm provado o contrário. Existem determinadas vitórias que não provêm dos homens ou de forças mais poderosas, mas de Deus. Belsazar desprezara a ajuda divina, porque confiava em si e no seu exército. Porém, tudo fracassou. O comandante Ciro, o persa, já se encontrava desviando o curso do rio Eufrates, que passava pelo meio da cidade, e em seguida entrou pelo leito seco do rio. Ele entrou, tomou a cidade de assalto, naquela mesma noite. Assim, Babilônia foi sacudida pelos 2 tufões do vento do sul, que tudo assola, Dario e Ciro, conforme registrado no livro de Isaías, capítulo 21, versículo 1. E sua glória acabou. Em 539 a.C., Ciro, rei dos persas, tornou-se rei dos 2 povos, os medos e os persas. Apoderou-se de Babilônia e transformou-a em mais uma província de seu gigantesco império. Termina assim o Império Babilônio, com seu poder e sua glória, que terminaram, que passaram, segundo os propósitos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conforme Daniel havia revelado para o rei Nabucodonosor. E também a Escritura Sagrada traz esse elemento profético, em que a história nos registra que sucedeu-se conforme havia sido anunciado. Por isso, meus irmãos, continuemos acreditando na palavra de Deus. Nós vimos então, referente ao sonho do rei Nabucodonosor, que falava que o primeiro reino, que era a cabeça de ouro, simbolizado através da cabeça de ouro, que passaria, passou, e que sucedendo esse reino, estaria agora entrando em cena o Império Medo-Persa, o peito e os braços de prata. As Sagradas Escrituras ainda registra no capítulo 5 do livro de Daniel, dos versículos 1 e 5, 28, de 25 a 28, sobre a queda da Babilônia. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, e estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Nós observamos então que, na sua arrogância, Belsazar se vangloriava do seu exército, do seu poderio, e sentia-se seguro no interior do seu palácio. Muitas vezes nós também nos achamos assim, meus irmãos. Isso é perigoso. Achamos que Deus não pode interferir em nossos planos, nossos projetos. Assim pensava Belsazar e se enganou. Para quem conhece muito bem a passagem registrada no livro de Daniel, capítulo 5, verifica-se que, de maneira surpreendente, conforme já narrado, e onde o próprio Daniel tem participação efetiva na interpretação de uma ocorrência sobrenatural antes da referida vitória dos Medo-Persas,
onde nós estaremos fazendo agora a leitura, sobretudo no capítulo 5 de Daniel, nos versículos 1 a 5 e 25 a 28, que diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Vimos aqui, meus irmãos, que todos os fatos mundiais mais significativos da história da salvação no passado, presente e futuro já foram profetizados pela Bíblia séculos ou milênios antes do seu acontecimento. Relacionado a esse assunto, também se faz primaz que nós venhamos a ler o capítulo 7 do livro de Daniel, do versículo 1 até o versículo de número 28. Vamos ler em Teresa, então, a palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo número 28, que narra que Daniel teve um sonho, que tem relação com o sonho de Nabucodonosor, referente à estátua, e também o significado dos reinos no transcorrer da história. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: Em minha visão à noite, eu vi 4 ventos no céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: Levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou, e o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes
que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado ao fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. A partir do versículo 15, nós observamos agora a interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam ali e perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos e os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo quanto sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíam. O chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com arrogância, enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Que chegou a hora deles tornarem e tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão do seu reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas comigo. Referente à leitura da palavra de Deus que acabamos de ler, o registrado do livro de Daniel, capítulo 7, os primeiros versículos, o Dr. John Walvoord, em sua obra Todas as Profecias da Bíblia, da editora Vida, comenta na página de número 200, 201 e também 202. Narra o Dr. Walvoord a visão de Daniel sobre a história mundial futura. Daniel, capítulo 7, do versículo 1 a 7, a visão contida neste capítulo ocorreu conforme indicado por Daniel, no 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, provavelmente no ano 553 a.C., ou seja, 14 anos antes dos medos e persas conquistarem a Babilônia. Esta visão já havia acontecido quando Belsazar promoveu seu banquete no final do capítulo 5, conforme já vimos. Daniel registrou que, em sua visão, os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. Os 4 animais descritos adiante emergiam do mar, conforme narrado nos versículos 2 e 3.
O primeiro animal, comparado a um leão, tinha asas de águia. À medida que Daniel observava, elas lhe foram arrancadas, e ele se ergueu do chão, e lhe foi dada mente de homem. Depois Daniel teve a visão de um segundo animal, descrito como semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Um terceiro animal foi revelado, e assemelhava-se a um leopardo, com asas como de pássaro, e 4 cabeças. Esse também recebeu domínio. O quarto animal revelado a Daniel foi de longe o mais importante e assustador. O profeta o descreveu como sobremodo forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto Daniel observava, viu outro chifre, o 11º, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres tinham sido arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Depois disso, a visão transferiu-se dos 4 animais que emergiam do mar para uma cena celestial. Daniel viu alguém que ele descreveu como ancião de dias, conforme registrado no versículo 9. As vestes e o cabelo do personagem eram brancos, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Mais adiante, observar a cena, percebeu que um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel continuou a observar a cena celestial, até perceber que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Esta frase refere-se ao último dos 4 animais. Quanto aos outros 3, todavia, ele observou que foi-lhes tirado do domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. O clímax da visão foi quando ele olhou, e eis que vinha com as nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Se o capítulo 7 terminasse com o versículo 14, com base em outras passagens das Escrituras, quase seria possível entender uma parte da visão. Como a imagem do capítulo 2, os 4 animais representavam 4 impérios. Mas o primeiro império, com a característica de leão e águia, representava a Babilônia. Esse império tinha o esplendor real e representado pelo leão, o rei dos animais, e pela águia, a rainha das aves. O coração de homem que lhe fora dado era uma referência à experiência da humilhação de Nabucodonosor, relatado em Daniel 4. O segundo animal representava o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia em 539 a.C., conforme registrado em Daniel capítulo 5. Tal como o urso, tinha grande força, mas não possuía as características majestosas dos caldeus. O poder maior da Pérsia, quando comparado ao dos medos, demonstrou-se no fato de o urso estar erguido sobre um dos lados. As 3 costelas em sua boca provavelmente representam os 3 reinos unidos: Babilônia, Pérsia e Média. O terceiro animal representava a Grécia, identificada no capítulo 8, versículo 21. As rápidas conquistas de Alexandre, o Grande, eram semelhantes ao leopardo, um animal capaz de correr velozmente. Os 4 ventos também apontam para a rapidez das conquistas. Quando Alexandre morreu na Babilônia, em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus 4 principais generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, que representavam as 4 cabeças e as 4 asas. O primeiro recebeu a Trácia e a Bitínia, e o segundo ficou com a Macedônia e a Grécia. O terceiro herdou a Síria, a Babilônia e as terras ao oriente, e o quarto assumiu o Egito, a Palestina e a Arábia. Os reinos da Medo-Pérsia e da Grécia foram mencionados nos versículos 20 e 21. O quarto reino não foi identificado, mas historicamente
é apresentado como Império Romano, conforme descrito no capítulo 7, versículo 7. Ele esmagava e devorava os países que conquistava. Os 10 chifres representavam o ressurgimento do Império Romano, que se manifestará no final dos tempos. E o pequeno chifre representa um líder que surgirá, por último, no quarto reino, e será um conquistador mundial. Assim como a imagem foi destruída em Daniel 2, o quarto animal será aniquilado pelo fogo. Então, reparemos aqui, meus irmãos, o relacionamento, né? A ligação entre o capítulo 7 e o capítulo 2, os quais nós estamos estudando. A visão ali da estátua, né? E também agora este sonho, esta visão de Daniel, no capítulo 7, relacionado aos animais, que tem conotação direta com a sucessão de alguns reinos mundiais. Mas prossigamos na leitura aqui do que afirma o professor e doutor Walvoord. Os 3 primeiros animais distinguirem-se do quarto, porque ao invés de serem eliminados, foi-lhes permitido continuar por algum tempo, ou seja, cada um foi absorvido pelo governo que o seguiu, em contraste com o quarto reino, que será súbita e totalmente destruído. Isso está registrado no versículo 12. A vinda do Filho do Homem, versículo 13, é entendida como uma referência à volta de Jesus Cristo como Messias, em seu retorno para estabelecer o milênio, desde que ele próprio usou a expressão Filho do Homem em muitas passagens para referir-se a si mesmo no Novo Testamento, conforme registrado no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20, capítulo 9, versículo 6, capítulo 10, versículo 23, capítulo 11, versículo 19, capítulo 12, versículo 8, 32 e 40, e assim, dentre algumas mais referências. Esta passagem referia-se a Jesus Cristo em sua forma humana, o qual se aproxima dos anciãos de dias, conforme narrado em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Uma referência óbvia a Deus, o Pai. A menção ao fato de ele receber autoridade sobre todos os povos será cumprida em seu reino milenar, que no que diz respeito ao domínio continuará para sempre. Agora em Daniel capítulo 7, dos versículos 15 a 22, parece que Daniel não havia entendido prontamente a cena. Então aproximou-se de um ser que estava ali de pé, provavelmente um anjo, e perguntou o significado da visão, obtendo a seguinte resposta: estes 4 grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Assim, meus irmãos, nós estamos vendo a sucessão de um reino após outro, conforme a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, referente à estátua, e também referente ao capítulo 7, onde o próprio Daniel teve a visão e a qual nós vimos a interpretação. Também nós vemos a sucessão desses reinos. A cabeça de ouro, simbolizando ali o reino da Babilônia, teve fim, sucedendo o reino Medo-Pérsia, também na sua pujança, na sua majestade e sob o seu domínio. Mas conforme o Senhor havia anunciado e revelado Daniel, e conforme registrado na Escritura Sagrada, o reino Medo-Persa também teria fim. E é interessante que nós observemos o que diz a respeito do fim deste império o professor e também pastor Severino Pedro, na sua obra Armagedon, a Batalha Final. É uma citação das páginas 50 e 51. Prossegue ele dizendo: ninguém naquele tempo acreditava que as forças lideradas pela Média e pela Pérsia fossem derrotadas por Alexandre, pois jamais se pensaria que os macedônios, sendo em tão pequeno número, ousariam combater contra o formidável exército dos persas. Mas os fatos mostraram o contrário. Deus, que é o Rei do Universo, já tinha decretado o fim deste império.
A batalha travou-se e Dario foi vencido com graves perdas. Sua mãe, sua mulher e seus filhos ficaram prisioneiros e ele foi obrigado a fugir para a Pérsia. Tal acontecimento marcou o declínio e o fim do Império Medo-Persa. Após a conquista do Porto Fenício de Tiro, em 332 a.C., Alexandre ruma para a conquista do Egito, onde é recebido como Salvador. No ano seguinte, Dario propõe um acordo de paz, mas este é recusado. E ele, derrotado por Alexandre no campo de batalha, as cidades persas de Babilônia, Suzã e Persépolis vão sendo derrotadas uma a uma. No ano de 331 a.C., Dario é assassinado e Alexandre proclamado imperador persa. Alguns historiadores têm encontrado dificuldade de conciliar Dario e Ciro, governando o Império Medo-Persa ao mesmo tempo. Pensa-se que ele foi o Gubrias, referido nas placas babilônicas, ou como diz Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que a conquista da Babilônia foi efetuada por Ciro, rei dos persas, que tomou Babilônia e aprisionou o rei, o último da família de Nabucodonosor, e acrescenta: Dario, filho de Astiages, ao qual os gregos dão outro nome, tinha 62 anos, quando com o auxílio de Ciro, seu parente, talvez genro, destruiu o império da Babilônia. É opinado, portanto, que enquanto Ciro se ocupava em suas guerras, no norte e no oeste, para a consolidação total do seu império, Dario Medo reinava em seu lugar. Até Ciro assumir o poder, a ordem era Medos e Persas, conforme registrado no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 28, e também no capítulo 6, versículo 8. Depois, falava-se de persas e medos, e tanto as profecias como a história mostram a ascensão e queda deste império. O império começou, mas teve seu fim, e um fim desastroso, quando recebeu um golpe mortal do Império Greco-Macedônio. Ele não era o reino de Deus, que é um reino que não tem fim, conforme registrado em Daniel capítulo 9, versículo 13. Assim nós vimos até agora a queda, a ascensão e queda do Império Babilônico. Depois nós vimos a ascensão e queda do Império Medo-Persa. E agora nós veremos, meus irmãos, conforme as profecias contidas no livro de Daniel, a ascensão e queda do reino grego. E vamos aqui fazer uma citação contida nas páginas de números 33 e 34 do livro do Dr. Mark Hitchcock, denominado As Afirmações Impressionantes da Profecia da Bíblia, publicado pela editora Chamada, sobre então a ascensão do Império Grego e da sua decadência, conforme vaticinado pelo profeta Daniel. Narra o autor: depois que Daniel mostrou o grande poder de Alexandre, ele fala sobre a repentina morte deste, quando estava no ápice do poder e da divisão de seu império em 4 segmentos. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra, conforme registrado em Daniel capítulo 8, versículo 8. Essa profecia também se cumpriu palavra por palavra. Alexandre se engrandeceu acima de qualquer padrão já visto, a ponto de permitir que os sacerdotes gregos o aclamassem como divindade. No ápice do poder, ele morreu repentinamente na Babilônia, em 323 a.C., aos 33 anos de idade. Após a sua morte, o império foi dividido pelos seus 4 generais, representados pelos 4 chifres enormes: Cassandro, Ptolomeu,
Seleuco e Lisímaco. As profecias de Daniel sobre Alexandre Magno se cumpriram nos seus mínimos detalhes. Se você considera que essa profecia de Daniel seja algo grandioso, então nós também temos que observar o livro de Zacarias, que fala sobre esse mesmo assunto. A profecia de Zacarias sobre Alexandre. O profeta Zacarias escreveu em seu livro por volta de 520 a.C., entre 10 e 20 anos depois de Daniel, no período após o retorno dos remanescentes vindos dos 70 anos do cativeiro babilônico. Zacarias escreveu um relatório detalhado, quase 200 anos antes do nascimento de Alexandre, e antes de ter conquistado sequer 1 centímetro quadrado de terras inimigas. Em Zacarias 9, versículos de 1 a 7, temos um esboço em traços gerais da campanha militar de Alexandre Magno, no ano 333 a.C., e assim é detalhada conforme o profeta Zacarias. Leamos então, meus irmãos, em relação ao que já foi anunciado pelo autor, o contido na palavra de Deus, no livro de Zacarias, capítulo 9, dos versículos 1 a 7, que tem referência direta a Alexandre. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon ouvirá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes reis tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como os chefes em Judá e Ecrom como Jebuseu. Essa profecia se cumpriu com precisão admirável durante a ofensiva militar que Alexandre comandou em 334 a.C. Nós estamos então observando, meus irmãos, a sucessão de um reino após outro reino, conforme profetizado por Daniel. E agora nós observamos então que o reino de Nabucodonosor passou a Babilônia, o reino Medo-Persa da mesma forma. Nós vimos também a ascensão, de maneira breve, sucinta, mas a ascensão e também queda do Império Grego Macedônio. E por fim, agora então avançando nesse sentido, em relação à estátua, visão da estátua, nós vamos agora falar do Império Romano. E para isso, vamos usar aqui uma citação do emérito pastor e professor Abraão de Almeida, na sua obra magistral, Manual da Profecia Bíblica, publicado pela CPAD, as páginas de número 68 e 69, que ilustra e também retrata muito bem a ascensão e também a queda do império seguinte, que é o Império Romano, relacionada ali ao metal, o ferro. Vamos então ao que diz o professor Abraão de Almeida. Cumprindo as Escrituras, os romanos cumpriram cabalmente tudo o que deles se acha escrito nas profecias. As terríveis guerras e garras romanas subjugaram o mundo inteiro. Somente na Gália, as batalhas de Júlio César conquistaram 800 populações, submeteram 300 povos, mataram cerca de 1 milhão de homens e reduziram outro tanto à mais cruel escravidão. Roma, afirmam os historiadores,
chegou a ter 2 vezes mais escravos que cidadãos livres. Por meio de pesados tributos, ela devorava o trigo do mundo e despedaçava milhares de prisioneiros em sangrentos combates, uns contra os outros, ou contra esfomeadas feras. Já na inauguração do grande Coliseu, o maior daqueles templos, como capacidade para 100 mil pessoas ou espectadores, o imperador Tito sacrificou 5 mil animais. Trajano, para comemorar uma vitória, matou 11 mil animais em vários dias festivos. Quanto aos combates entre os gladiadores, escravos ou criminosos condenados à morte, afirma-se que o número de vítimas oscilava entre 20 e 30 mil almas por mês. Os cidadãos romanos, incluindo o imperador e toda a sua corte, divertiam-se assistindo às verdadeiras batalhas. É a opinião geral que Roma superou em atrocidade a todos os mais perversos conquistadores do passado. São incontáveis os massacres e as chacinas que ela realizou em todo o seu vasto império. César, para coroar suas vitórias, trucidou 2 milhões de homens. Os imperadores romanos não pareciam humanos, de tão implacáveis, impiedosos, cruéis e desalmados que eram. Os imperadores romanos, em sua totalidade, com raríssimas exceções, eram mais feras do que humanos indivíduos. O mundo foi deveras esmagado por eles. Os massacres na Grécia, na Macedônia e em outras regiões sem conta foram inomináveis e comprovaram a perversidade daqueles Césares e seus exércitos. Torrentes de sangue inundaram o império. A igreja cristã, desde o monstro Nero ao cruel Diocleciano, foi perseguida, pisada, torturada, dizimada, chacinada. Milhões de seus membros pagaram com a vida e o sangue a sua lealdade ao céu. Suas propriedades foram confiscadas e seus templos arrasados, conforme o comentário de Melo no seu livro Testemunhos Históricos das Profecias de Daniel. Também aqui prossegue o autor, Abraão de Almeida, narrando o seguinte: o historiador não crente Eduardo Gibbon, em sua obra Decadência e Queda do Império Romano, escreveu: as armas da República, que dominaram na batalha e sempre foram vitoriosas na guerra, avançaram com passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o Oceano. E as imagens de ouro, de prata ou de bronze que deviam servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebradas pela monarquia de ferro de Roma. Moisés certamente apontava para o Império Romano quando anunciou o castigo por desobediência, conforme narrado no Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 50 a 53, na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos nem piedade para com os moços, ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades e toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu ventre próprio, a carne dos seus filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Agora prossegue o autor, Abraão de Almeida: em nenhuma outra ocasião, senão debaixo do domínio romano, as palavras de Moisés tiveram tão efeito e complexo cumprimento. Concluindo aqui este capítulo, saliento que as visões proféticas de Daniel vão muito além dos dias em que Roma crucificou Cristo ou destruiu Jerusalém. Elas avançam através dos séculos, incluem a época atual e continuam em direção ao futuro, quando o Deus dos céus estabelecerá um reino que não será jamais destruído. Quanto aos metais, componentes da estátua de Daniel, capítulo 2, é interessante notar como a ordem decadente da massa atômica de cada um deles corresponde à decadência dos impérios que representam o ouro, 196,97, prata,
107,87, bronze 64,64, sendo 63,55 de cobre e 65,37 do zinco. Ferro 55,85. A massa atômica, também chamada impropriamente de peso atômico, é a razão entre a massa de um átomo de um nucleídeo e também 1/12 da massa de um átomo do nucleídeo carbono 14. Carbono 12, meus irmãos. Perdão, carbono 12. A estátua profética de Daniel 2 continua de pé. E os 4 animais de Daniel, capítulo 7, ainda continuam bem vivos e ativos, uma vez que o tempo dos gentios ainda não findaram. Chegarão ao fim do milênio, quando o Rei Jesus estabelecer o seu reino, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse durará para sempre, conforme registrou a Escritura Sagrada no livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 44. Nesse sentido, o doutor Mark Hitchcock, nossa obra já citada, e nas páginas de número 106, 107, 108 e também 109, nos dá uma compreensão ampla e breve sobre o que tratamos até agora, para nos aproximarmos do desfecho desse também breve estudo. Diz o Dr. Hitchcock: os capítulos 2 e 7 de Daniel são muitas vezes considerados como o ABC da profecia bíblica, já que eles estabelecem a base para toda a sequência do seu cronograma de execução. Esses 2 capítulos estritamente relacionados descrevem 4 grandes reinos mundiais que deveriam dominar sobre Israel sucessivamente. Hoje sabemos que esses 4 reinos foram Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses 4 reinos são representados por 4 metais que formavam uma estátua, a qual Deus mostrou em sonho ao rei Nabucodonosor da Babilônia. A estátua metálica em Daniel 2 tem a seguinte conotação: Babilônia, cabeça de ouro; Medo-Pérsia, peito e braços de prata; Grécia, ventre e quadris de bronze; Roma, ferro. Também prossegue sob o reinado do anticristo, ali aqueles pés e dedos em parte de ferro e em parte de barro, apontando para o ressurgimento da Roma. E por fim, o próprio reinado de Cristo, relacionado à pedra, simbolizado por uma pedra que encheu toda a terra. É o reino de Cristo. Já em Daniel 7, os mesmos reinos são representados por 4 animais grandes que emergiam do mar Mediterrâneo. Os animais de Daniel 7 têm a seguinte conotação: referente à Babilônia, é o leão com asas de águia; a Medo-Pérsia, o urso com 3 costelas entre os dentes; a Grécia, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças; Roma, animal terrível com dentes de ferro e patas de bronze. Então agora o reino anticristo, ou Roma revivificada, simbolizada através dos 10 chifres e um chifre pequeno. O Império Romano dos últimos dias, ou Roma revivificada, ou Roma segunda, como o chamamos aqui, constituído por 10 reis, é representado por 10 artelhos de ferro e de barro na parte inferior da grande estátua metálica, e em Daniel 7, por 10 chifres no quarto e terrível animal. Observaremos os paralelos entre Daniel 2 e Daniel 7, principalmente na última fase do Império Romano. Em Daniel 2 e também entre Daniel 7, há um paralelismo entre esses capítulos. Vamos então revê-los conforme o autor prossegue nos ensinando. Babilônia, cabeça de ouro, em Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 7,
leão com asas de águia. A Medo-Pérsia, em Daniel capítulo 2, peito e braços de prata. Em Daniel capítulo 7, o urso com 3 costelas entre os dentes. Grécia, em Daniel capítulo 2, ventre e quadris de bronze. Em Daniel capítulo 7, leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Roma, em Daniel capítulo 2, ferro. Em Daniel capítulo 7, animal terrível com dentes de ferro e patas de bronze. O reino do anticristo, ou Roma 2, né? Em Daniel capítulo 2, pés e artelhos, em parte de ferro e em parte de barro. Já em Daniel capítulo 7, 10 chifres e um chifre pequeno. Os 10 artelhos de Daniel capítulo 2 e os 10 chifres de Daniel capítulo 7 representam 10 reis, conforme Daniel capítulo 2, versículos 42 e 43, e Daniel capítulo 7, versículo 24. No entanto, sabemos através da história que o Império Romano, em momento algum, foi governado por 10 reis, condição explícita, tanto em Daniel capítulo 2, como também em Daniel capítulo 7. Além disso, vemos uma repentina e total destruição da grande estátua e do último animal de Daniel 7. O Império Romano foi destruído, sim, porém isso ocorreu gradativamente, sendo que a parte ocidental caiu em 476 depois de Cristo e a parte oriental em 1453 depois de Cristo. É quase impossível imaginar um processo mais gradual do que esse. Mediante a sua queda lenta, o Império Romano não cumpriu a rápida destruição dos pés da estátua, conforme registrado em Daniel, capítulo 2, versículo 34, e também dos 10 chifres do animal, registrado em Daniel, capítulo 7, versículo 7. O motivo principal que nos leva a considerar o surgimento do Império Romano é o fato de que a profecia assim o exige. As profecias que falam da última fase desse reino não foram cumpridas com a mesma exatidão como as predições bíblicas sobre os primeiros 3 reinos mundiais. Pessoas creem na Bíblia, que creem na Bíblia, consideram que as profecias ainda não cumpridas são tão firmes como as que já se realizaram na história de impérios passados. Como ainda não existiu o último formato dos reinos, descritos nos capítulos 2 e 7 de Daniel, precisamos concluir que o antigo Império Romano surgirá outra vez. Prestemos atenção, meus irmãos, o que narra o autor. Surgirá outra vez, em nova roupagem, no cenário mundial. De acordo com Daniel, esse futuro formato do Império Romano se estabelecerá para governar o mundo ainda antes da volta de Cristo. Essa versão futura surgirá na forma de uma coalizão ou aliança entre 10 líderes políticos, simbolizados pelos 10 artelhos de Daniel, capítulo 2, e também dos 10 chifres, em Daniel, capítulo 7, cujo poder abrange essencialmente a mesma área geográfica do Império Romano original ou histórico. Obviamente, essa última constituição do Império Romano surgirá sob o manto da democracia e, com o tempo, se transformará numa ditadura. Da mesma maneira como o Império Histórico começou como uma república, transformando-se posteriormente numa ditadura governada por César. Ao apresentar as duas formas do Império Romano, Daniel avança no tempo, por um período de muitos séculos. Ele passa diretamente do período histórico para o ressurgimento deste império. Esse salto profético é semelhante a muitos outros registrados na profecia do Antigo Testamento. Ele coincide com o princípio básico de que as profecias do Antigo Testamento frequentemente descrevem acontecimentos detalhados que se cumpriram com a primeira vinda de Cristo e então, repentinamente, avançam vários séculos e anunciam algo sobre acontecimentos dos últimos dias e também da tribulação, conforme registrado em Isaías, capítulo 9, versículos 5 e 6, e também Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 11. Na página 115, ainda prossegue o autor,
relacionado ao prelúdio para a profecia, declarando que apesar de que hoje a União Europeia ainda não cumpre plenamente as profecias de Daniel e do Apocalipse, mesmo assim, os atuais acontecimentos na Europa apontam para o Império Romano reunificado, que Daniel anunciou há mais de 2.500 anos. O palco está armado para um novo poder mundial, que promete paz para um mundo afligido por catástrofes e que se encontra à beira do caos. Estamos observando a formação de um reino com crescente união e poder, cujo aparecimento devemos aguardar para os últimos dias, conforme a Bíblia nos alerta. O Dr. Thomas Ice e também Timothy Dame, estudiosos das profecias bíblicas, chegam à conclusão correta. Deveríamos apagar completamente os desenvolvimentos do mundo atual para não enxergar que o Império Romano está sendo reavivado pelos esforços europeus, como acontece com todos os movimentos requeridos pela profecia. Também isso ocorre na época exata, com vistas à tribulação vindoura. Por fim, meus irmãos, é premente ainda que nós observemos o que narra o livro A Misteriosa Babilônia, a Europa e a Nova Ordem Mundial, do autor Arnold Froese, publicado pela obra missionária Chamada da Meia-Noite, também edições atual, das páginas de números 47 a 53. Vamos ao que diz o autor, relacionado ao tema que nós estamos estudando neste dia. Há mais de 2.500 anos, Daniel profetizou acerca desse último reino anterior à volta de Jesus. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés, e fará em pedaços, conforme registrado em Daniel capítulo 7, versículo 23. Prossegue o autor: a esta altura dos acontecimentos, o fenomenal crescimento da Europa baseia-se estritamente na economia e nas finanças. Na realidade, a Europa já é uma potência econômica unificada. No dia 1º de janeiro de 2002, o euro foi induzido e também introduzido como moeda europeia única. Uma religião diabólica, o último império gentílico, está fortemente saturado pelo ocultismo. Aliás, uma religião demoníaca será essencial para o sucesso do sistema econômico. É o que mostram as palavras do profeta Daniel. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Isso está narrado em Daniel capítulo 8, versículo 23. É óbvio que a frase entendido em adivinhações revela o profundo envolvimento desse rei com o ocultismo. O versículo 24 continua: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. É de extrema importância observar que seu poder não vem por sua própria força. A identidade desse rei, da primeira besta, também nos é revelada minuciosamente em Apocalipse capítulo 13, que narra o seguinte, no versículos 2 e 4. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse texto mostra claramente que o anticristo também terá suprema posição de poder na área militar. A seguir, lemos: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua, conforme registrado nos versículos 5 e 7. Percebemos que o anticristo recebe o seu poder diretamente do grande dragão, Satanás. Apesar da Bíblia não nos dizer claramente quem será o anticristo, ela nos dá características de como ele será. Por exemplo, lemos em Daniel capítulo 8, versículo 24: causará estupendas destruições
Isso significa a eliminação de todos os outros sistemas que tivemos previamente ou que teremos àquela altura. Sabemos que o nazismo fracassou e que o comunismo não voltará a ter sua glória do passado. A presente forma de capitalismo também será substituída na Europa por uma democracia com um sistema socialista de mercado. Também o autor Arno Floresi narra sobre o sucesso através do engano. Lemos em Daniel capítulo 8, versículo 25 o seguinte: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O sucesso do anticristo e de sua nova ordem mundial, sediada na Europa, não resultará apenas de sua obra de engano, mas será permitido por Deus. Embora Satanás reine neste mundo, Deus tem o cetro firmemente em suas mãos. O sucesso das manobras de Satanás também é devido ao fato de que Deus entrega a si mesmas as pessoas que continuamente se recusam a dar ouvidos à verdade, que rejeitam o amor que ele oferece há mais de 2000 anos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, conforme é narrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 11 e 12. Apesar de ser assim, podemos nos alegrar. Finalmente, o anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas, conforme Daniel registra no capítulo 8, versículo 25 da Bíblia. Quando Jesus Cristo vier em grande poder e glória para estabelecer seu reino milenar, ele não precisará vencer o maligno numa batalha desesperada. Não, Satanás já foi derrotado quando Jesus clamou na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Mas quando Jesus voltar à terra, todos verão que também o poder visível de Satanás foi quebrado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, conforme registrado ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E agora, Arno Floresi, ele fala ainda sobre o foco voltado para a Europa e ainda para o Oriente Médio, e da nossa necessidade de vigilância. Prossegue o autor: o surpreendente crescimento atual da Europa e a perspectiva de seu sucesso ainda maior no futuro indicam, em termos inconfundíveis, que Deus está permitindo o restabelecimento do antigo Império Romano. Portanto, precisamos focar nossa atenção ainda mais sobre a Europa e o Oriente Médio, pois ali, onde tudo começou, tudo também terminará. E a necessidade de vigilância. Se bem que a maior parte da população mundial é cega para a ação de Deus em nosso tempo, ela está muito aberta para o espírito do anticristo, que proclama a democracia, a liberdade e a justiça para toda a humanidade. Por isso, nós que pertencemos a Jesus, somos exortados. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, conforme registrado na Epístola 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 e 6. E por fim, meus irmãos, é muito importante que nós observemos ainda o que Arno Floresi relata a respeito de tudo isso que nós estudamos neste dia, né? A sucessão dos impérios, né? Nós vimos aí, um a um, né? A Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma reificada, né? Que é o reinado do anticristo, e por fim, o reinado permanente, eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, nesses últimos dias, mas vejamos como nós temos que esperar e observar estes acontecimentos. Segundo Arno Floresi, na página 41, ele registra: em lugar algum da Bíblia, lemos que os cristãos são herdeiros de promessas políticas
militares ou geográficas. Então Deus não prometeu para mim, para você, meus irmãos, promessas políticas, promessas militares. Lembra quando Jesus adentrou ali em Jerusalém, né? As pessoas esperavam ali, os judeus sobretudo, esperavam que o Messias ali viria com um grande exército, né? Viria ali para dominar os romanos e vencê-los, e conforme a expectativa dos seus corações. Mas Jesus adentrou o quê? Em um jumentinho, né? E também esperavam ali os judeus que Jesus envolvesse de maneira plena, de forma política, ali no seu tempo. O que Jesus também, neste âmbito, não fez. E também as conquistas geográficas. Esperavam ali que o povo judeu fosse dominar, já naquele momento, da maneira que esperavam, né? No aspecto geográfico, humano. E Jesus não tem essa promessa humana para nós. Jesus tem a promessa divina. Mas prossigamos, novamente observando o que André Forese nos ensina. Em lugar algum da Bíblia, lemos que os cristãos são herdeiros de promessas políticas, militares ou geográficas. Somos peregrinos e estamos apenas de passagem por este mundo, neste mundo. A unidade que vemos se desenvolvendo nos campos político, econômico, militar e religioso é apenas mais um sinal de que seremos reunidos ao nosso Senhor mais cedo do que imaginamos. Estou convicto de que as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 21, versículo 28, podem ser aplicadas a nós hoje, que nos diz: ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Permaneçamos firmes, confiantes na palavra do Senhor, porque aquele que prometeu cumprirá e fará conforme a sua vontade, se cumprindo a risca nas nossas vidas, para a glória e louvor do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E no nome de Jesus, assim concluímos esse breve estudo, que sirva para edificação e também reflexão das coisas do Senhor em nossas vidas. Amém.